essa sutileza faz parte da construção de um bom diálogo? Diálogo falando agora, de Troia ao calcanhar de Aquiles de todo escritor. Todo. São poucos, assim, que dominaram perfeitamente isso. Você vai pegar Tarantino, Sorkin, mesmo Sorkin, Aaron Sorkin, ele faz diálogos que são completamente inverossímeis, mas eles são legais. Tarantino também, são diálogos que não são realistas, mas são legais de assistir. Você entra num ritmo, é como se fosse uma música, e tem muita musicalidade no diálogo. Almodóvar, parece que eu acho também. Também. Você gosta? Gosto. Ai, gente, agora eu esqueci o nome do outro lá que fez Meia-Noite em Paris. Woody Allen. Woody Allen pra mim é o melhor dos diálogos. Os diálogos deles são geniais. O que acontece? Tem muitos detalhes, assim. Fazer diálogo, primeiro você precisa conhecer muito do dia a dia. Você precisa se comunicar com pessoas. Normalmente, os escritores são pessoas mais isoladas, então eles não se comunicam muito. Então, eles têm dificuldades de diálogo porque eles não dialogam, eles não ouvem diálogo. Eu não sei se é o Sorkin que fala que ele prefere escrever em cafés, onde ele fica ouvindo as pessoas conversando e, às vezes, ele presta atenção no diálogo que ele ouve e ele incorpora no diálogo dele. Porque é muito de percepção de como que é o diálogo ao nosso redor também, para você conseguir imitar o ritmo, a cadência. E existem vários detalhes, assim, eu tô escrevendo o meu romance, eu tô no que a gente chama de segundo ato. Que bacana! E assim, eu já tinha começado vários outros, eu escrevi alguns contos, comecei vários outros, cheguei a escrever o primeiro ato de pelo menos uns 3 romances, desse daqui eu falei, não, eu tenho que terminar um, pelo amor de Deus, não é só começar a escrever. Porque o segundo ato tem muito disso, ele vai se basear muito em diálogo, vai se basear em muito revelação de personagem, e eu vejo a luta que é. Diálogo, ele tem 3 níveis. Todo diálogo, no mundo real, no mundo fictício. O primeiro nível é aquele nível mais comum, que é o diálogo direto. Oi, tudo bem? Como vai? Blá, blá. Esse é o diálogo que você tem que evitar ao máximo na ficção. Você ficar colocando personagens se cumprimentando e falando, ei, como é que foi a viagem? Tudo bem, que legal, minha mãe tá aqui. Não serve pra nada. Ele não avança a história, não revela do personagem, não faz absolutamente nada. Função fática da linguagem. Perde tempo de tela, assim. Exato. O segundo nível é o diálogo com mais sutileza, que é o diálogo com subtexto. Quando você fala uma coisa, mas está querendo dizer outra, ou quando você fala, mas não revela tudo o que está por trás daquilo que você está falando. Então, esse é o diálogo de subtexto. Ele é um pouco mais difícil de fazer. E ele dá beleza para o filme. O terceiro nível ele é raro de fazer, porque é o diálogo de desencontro. Uma pessoa está falando de uma coisa, a outra pessoa está falando de outra, completamente diferente, mas elas acham que estão falando da mesma coisa. Esse é um tipo de diálogo que acontece muito, por exemplo, em Aaron Sorkin. Tem aquela cena maravilhosa do A Rede Social. Você sempre usa esse exemplo. Sempre usa esse exemplo. Mas eu já sei qual que é, que ele tá olhando para a janela. E tá vendo a chuva, e o cara tá falando, e ele fala, acho que vai chover, ou a chuva parou, não lembro. E o cara fala, você não tá prestando atenção no que eu tô falando? Daí eles começam um diálogo que é genial, a troca que eles têm. Então, esse é um tipo de diálogo que vai além. Quando um tá pensando uma coisa, o outro tá pensando em outra. Porque é assim que acontece na vida real. Mas isso é muito difícil você botar no papel. Muito difícil. Porque assim, você tem que conhecer bem o personagem. Você tem que saber exatamente o que cada um dos personagens está pensando. Porque quando a gente está escrevendo, a gente pensa, nessa cena, o fulano vai falar com o Beltrano sobre tal assunto. Só que o que você esquece é que quando o fulano vai falar, ele está pensando numa coisa e o Beltrano está pensando em outra. E eles vão usar dessas referências daquilo que está na cabeça deles para tentar conduzir o diálogo. E isso vai gerar desencontros. Isso vai gerar mal-entendidos de comunicação, ruídos. E um vai achar que entendeu o outro, só que o outro está falando de uma coisa completamente diferente. Então, isso gera complexidade, gera profundidade. Você fazer isso dá muito trabalho. Você tem que parar para pensar muito sobre os personagens, na construção dos personagens. E boa parte dos roteiristas não consegue fazer isso. É difícil. Diálogo é uma coisa que requer muito esforço e muito treino para você fazer. E por isso que a gente tem filmes como Troia, onde os diálogos eles são tão superficiais, você vê claramente que não existe nada além do que eles estão falando, existe subtexto. O que eles estão falando é o que eles queriam falar, o que o outro recebeu, o que deveria ter recebido, e acabou. E segue a vida. Eu vou me vingar de você. Não, por favor, não faça... Foi sem querer. Possível. Eu achei que era você, por isso que eu matei seu irmão. Tô nem aí. É muito... É óbvio. Esses diálogos explicativos, você fala bastante também, né? Aí você citou até uma série recente... Da Juliana Paz. Da Juliana Paz, da Globo lá, que virou um sucesso na Netflix. Mas por que faz sucesso? Você é tão péssimo. Nesse caso é porque ela é muito parecida com uma novela.
E o brasileiro, tem muito brasileiro ainda que gosta de novela. Eu fiz até um vídeo falando por que as pessoas não assistem mais tanto novela, porque é uma coisa que é cansativa, é todo dia, demanda muito mas o pessoal assiste muito, por exemplo, dorama, que é uma novela curtinha. Exato. É uma versão novelesca mais curta ali, serializada. Sim, de 10 episódios. E tem muita coisa hoje que é produzida em Instagram e TikTok, que são essas novelinhas que o pessoal faz, que o público faz. E o diálogo é tão ruim quanto. Só que o pessoal assiste. Por quê? Porque tá acostumado com esse tipo de coisa. E também porque exige muito menos do espectador.